1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Se você começar a folhear a Bíblia de trás para frente, você vai chegar mais rápido, né? Porque ela de trás para frente é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 4, verso 12. Amém? Amados irmãos, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Senhor, em nome de Jesus, é a Tua palavra, Senhor, que vem a ministrar os nossos corações, que vem, Senhor, como água limpa, que nos traz refrigério, mas também, Senhor, vem como uma espada, conforme diz o autor aos Hebreus, para dividir, para causar angústia. A minha oração, Senhor, é assim como o Senhor ministrou o meu coração e como essa palavra veio como um bálsamo para a minha vida. Que assim também o Senhor faça com a Tua igreja, com os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que ninguém aqui, Senhor, saia sem entender. E que o Senhor não permita, Senhor, que eu, que sou o transmissor da Tua palavra, venha a atrapalhar alguma coisa que o Senhor quer falar nessa noite. Que o Senhor apenas me use como instrumento nas Tuas mãos. É o que eu quero, Senhor, é a minha oração. É o que nós queremos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Pedro está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Essa carta é uma carta que o apóstolo Pedro escreve para uma igreja que está na dispersão. Se você ler capítulo 1, verso 1, você vai ver aonde que estão as pessoas que estavam sendo perseguidas, tanto pelo judaísmo, como pelo Império Romano também, que estava perseguindo essa igreja. Então era uma igreja que estava sofrendo perseguição ao ponto de estarem dispersos, ou seja, é uma igreja das pessoas que não estão onde eles querem estar, eles estão fugindo. E aí Pedro está escrevendo então uma carta para instruir a igreja e para motivar a igreja a não desanimar. Se você for ler os comentários que os comentaristas durante os séculos vão fazer dessa carta, a maioria deles vai trazer dois temas principais: a alegria por sofrer como cristão e o encorajamento para não desistir em meio do sofrimento. São os dois temas que permeiam essa primeira carta que o apóstolo Pedro está escrevendo. Então, de modo que, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 5, que é o último capítulo dessa epístola
Pedro, a igreja que está na dispersão, a igreja que está dispersa, você vai entender que ser cristão é maravilhoso. É a melhor coisa do mundo. Quando o Léo estava cantando aqui, principalmente as duas primeiras músicas, a verdade da redenção, da salvação, da esperança, da glória que há por vir. Irmãos, quando a gente para meditar na grande salvação que Deus nos deu, não tem como alguma tristeza tomar o lugar da alegria que vem dentro do nosso coração. Porque é a nossa esperança, nós estamos aqui por causa do que Cristo fez. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. E não por causa de outras coisas. Então essa é a nossa esperança. É maravilhoso ser crente. Amém, irmãos? Você lembra da sua vida antes de aceitar Jesus? Que tragédia que era. Você lembra? Era coisa boa ou ruim? E hoje, como é que é? É boa. A igreja de Jesus é a única que consegue ter paz em meio ao caos. Você já leu João 17? Aquilo ali é Jesus falando como é que ia ser a igreja dele e o andar dos discípulos dele. Nós somos os únicos que conseguimos ter paz, mesmo no meio da guerra. Isso é fantástico. Nós somos o povo mais feliz da terra, amém? Não temo mal que possa vir, forçar maior para resistir, amor e paz no coração que do Senhor recebi, pois é dele a minha vida, a minha adoração. E isso Pedro vai retratar aqui. Mas também ele diz que é maravilhoso ser crente, a nossa esperança é a glória, que nós somos o único povo que conseguimos ter paz em meio ao caos, mas a nossa vida vai ser permeada por sofrimentos. Sofrimento. E é um sofrimento causado no cristão e naquele que tem o Espírito Santo de Deus, que vem de dois lugares. O primeiro sofrimento que vem na vida do cristão é por ele justamente ser cristão e lutar contra o mundo, contra o inimigo, contra o inferno, contra as hostes malignas, contra tudo aquilo que Satanás e seus demônios tentam fazer para destruir a igreja. Então isso nos faz sofrer. Por causa do evangelho, por causa da igreja de Jesus, o apóstolo Paulo e o Pedro, que é esse que está escrevendo, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, enfim, eles sofreram na sua carne. Se você ler a história da igreja, você vai ver que o começo de tudo, de todas as coisas, é Jesus falando, derramando o seu Espírito Santo, essa igreja avançando, e já ali começa o sofrimento das pessoas. Estevão é o primeiro mártir da história da igreja. Antes de Estevão, João morre decapitado na prisão. E daí para frente eles começam a perseguição da igreja. Então é esse sofrimento que vem de fora, é esse sofrimento que para aquela igreja do primeiro século representava a opressão do Império Romano, a opressão religiosa dos judeus, a opressão do intelecto e da cultura grega. Então os cristãos sofrem por causa disso. E aí sofrem na carne, sofrem chicotadas. O nosso Senhor Jesus morreu com uma coroa de espinho na cabeça, depois de ser açoitado diversas vezes, cuspido na sua face. Ele foi perseguido. Então ser cristão é estar em luta constante contra o mundo. E essa igreja aqui estava sofrendo na carne a perseguição. Então esse era o primeiro tipo de perseguição e de sofrimento que causavam nos cristãos, discípulos de Jesus, que lutavam pela verdade. E o segundo tipo de sofrimento dessa igreja vinha de dentro da própria igreja, que é mais conhecido como fogo alheio. Já ouviu? O pior tiro, irmãos, é quando vem de quem está do teu lado. É o fogo amigo. O pior abraço é o do tamanduá, que é fofinho, lindo, aquela trombinha, mas quando ele te abraça, ele te enfia as garras nas costas para te matar.
E olha comigo o texto que você leu na sua Bíblia. Verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge no meio de vocês. Entre os cristãos. Não se surpreendam. Volta aí no capítulo 1 da sua Bíblia e leia a introdução da carta de Pedro, o versículo 6 e 7. Diz assim: nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando ele chega lá no capítulo 4, que ele vai falar do sofrimento, ele resgata isso, falando do fogo, das tribulações e das perseguições, e ele vai falar que sim, a igreja vai sofrer pelos ataques de fora, que vem do mundo e do diabo contra a igreja, mas também a igreja vai sofrer de dentro do fogo amigo, daquelas pessoas que sentam, te olham e são lindas e maravilhosas, e por trás querem te matar, querem te destruir, mas sentam dentro da mesma congregação e do mesmo banco que todos os outros. Ele diz, vai ser assim. Não se assustem, é a palavra que ele está dizendo. Amados, não se surpreendam, não fiquem apavorados. Não achem que é o fim das coisas. Não é, é assim mesmo. Está tudo tranquilo. É para ser assim, por quê? Porque sempre onde estiver pregando o evangelho da verdade, em busca daquilo que é justo, daquilo que é certo, daquilo que é reto diante de Deus, o inferno vai se levantar. E o joio se levanta dentro da igreja também. Porque o joio, irmãos, não é igreja. São filhos do diabo que estão dentro da igreja. Não se assustem com o fogo que surge entre vocês. Ele surge, sabe o quê? Para comprovar a fé de vocês. Para firmar vocês ainda mais. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar. Sabe o que é provar? Surge entre vocês para tentar abalar e tirar vocês do foco. Para tentar desviar aqueles que querem a verdade. Esse fogo surge no meio da igreja para tentar tirar a base e fazer com que as pessoas que estão pregando a verdade, lutando pela verdade, sejam abaladas, que elas saiam, que elas se retirem, para que aquilo que não é vontade de Deus continue acontecendo. Esse é o fogo alheio, esse é o fogo amigo, que Pedro está dizendo, ele surge no meio de vocês para provar, como se algo estranho tivesse acontecido. Sabe aquele papo que diz, será que é assim mesmo? Parece diferente. Aquele papo que vem para dividir, para colocar em dúvida, para levantar uma calúnia, para destruir a igreja. Pedro está dizendo, não se assustem, é assim mesmo. Vai acontecer. E sabe por que vai acontecer isso entre vocês? Para provar. Para colocar à prova, para ver se vocês de fato vão permanecer na verdade. Então o primeiro ponto dessa mensagem, irmãos, é tudo isso serve para provar a sua fé. Olha o que diz o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo deve ser entristecido por essa provação. Assim acontece para que fique provado a fé de vocês. Para que testifique a verdade que vocês estão firmados.
Então vem para provar a fé. E o que mais? Verso 7. Provar a fé, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado. Ele está falando, né, o fogo que refina o homem. É genuína e resultará em quê? Louvor, glória e honra. Quando que vai resultar em louvor, glória e honra? Quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, Pedro está dizendo, não se assustem, não fiquem com medo, é assim mesmo, porque no dia da volta de Jesus Cristo, vocês vão entender que o que é de Deus permanece. Por isso, irmãos, que quando nós somos ensinados sobre a parábola do joio e do trigo, Jesus Cristo não nos autoriza a mexer no joio. Nós não temos essa autorização do Senhor Jesus. A autorização de Jesus para nós é: cultive o trigo e deixa que o joio eu resolvo. No dia que Jesus Cristo for revelado, na glória, na segunda volta de Jesus, não vai ficar dúvida nenhuma, porque o que é de Deus permanece. Então não se surpreendam, serve para provar a fé de vocês e mostrar que vocês estão firmados na verdade, e isso vai resultar em glória, louvor e revelação da pessoa de Jesus Cristo. Cristo vai ser engrandecido. Cristo vai ser engrandecido. Não o meu ministério, não a minha vontade, não o que eu quero. Cristo vai ser engrandecido. E ponto. Então, em primeiro lugar, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês, igreja. Está previsto. O fogo vai vir de fora e vai vir de dentro. É normal. Vão querer abalar, vão querer destruir, vão querer colocar em dúvida, vão querer colocar em xeque, vão querer se levantar, fique tranquilo. Isso vem para confirmar a fé de vocês. Não se abalem. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Segundo ponto, verso 13. Mas alegrem-se. E aqui o ponto é um pouquinho mais extenso. Se alegrar pelo quê? Olha aí o que diz o verso 13. Se alegrem quando? Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Mas se alegrem à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo. Irmãos, não é o privilégio apenas da igreja sofrer pela verdade. Vocês acham que Jesus sabia quem era Judas? Não. Ele tirou ele do meio dos discípulos? Ele ficou até o final e disse para o quê? Para Judas? Faça o que lhe é devido. Irmãos, filho do diabo vai ser sempre filho do diabo. Jesus não tem preocupação com o filho do diabo. Jesus tem preocupação com os filhos de Deus. Coração iníquo que não quer mudança. Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato. Ele não enfia o pé na porta. Ele sabia quem era Judas? Pedro está dizendo, mas alegrem-se. Ou seja, em vez de ficar entristecido, em vez de querer desistir, em vez de você querer abandonar o barco e deixar tudo e dizer não vale a pena sofrer, ele diz: se alegre. Saiba que você está sofrendo porque Cristo também sofreu. Sabe o que é igreja? Porque não existia igreja cristã, irmãos, quando Jesus foi encarnado. Qual era a igreja de Deus naquela época? Os judeus. Cristo era um judeu. E a igreja de Jesus, a sinagoga, o templo, os fariseus, os pastores, aquele pessoal que era responsável por representar Deus para o povo, sabe o que esse pessoal chamou Jesus? Príncipe dos demônios. Foi a palavra que os religiosos disseram contra Jesus. Esse aí está expulsando porque ele é o chefe dos demônios.
Por isso que Pedro está dizendo, não se assustem, irmãos, com o fogo que surge entre vocês. Se alegrem por participar do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu pelos de fora e os de dentro. Cristo sabia quem era Judas, que era o traidor, mas mesmo assim ele lavou os seus pés. Mesmo assim ele partiu o pão com ele. Mas ele sabia de tudo. Alegrem-se por participarem do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Irmãos, vocês sofrem hoje ou não? Quem sofre aí alguma coisa? Dor física, emocional, espiritual, problemas. Quem aqui já sofreu ou sofre hoje? Levanta a mão bem alto. Por que você está sofrendo? É por causa de Cristo? Ou é por causa da tua desobediência a Cristo? Que o texto está dizendo, alegrem-se quando vocês sofrerem por causa de Cristo. Não é sofrer assim, comprei o carro, deu errado. Não, irmãos. Por causa de Jesus Cristo. Não é sofrer se o pastor aceitou ou não a tua ideia. É por causa de Cristo. Sofrer porque você está revelando Cristo. Cristo é justo, Cristo é amoroso, Cristo é verdadeiro, Cristo é sincero. Ele ama com tudo que ele tem. Mas ele não se esconde, ele não passa a mão no pecado, ele entrega a sua vida pelo pecado e ele diz, pode matar, porque eu vou ressuscitar, para que o poder do pecado seja manifesto em mim e em todos aqueles que creem em mim também. Então, se você sofre, meu irmão e minha irmã, que seja por causa de Jesus e por você refletir Cristo na sua vida. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão. Pastor, ora para que eu não vá preso. Por quê, irmãos? Porque eu matei um cara. Meu irmão, eu vou orar para tu ser preso. Pastor, ora para que o banco não venha atrás de mim. Sem vergonha, vai pagar a tua conta. Não tem oração que resolve isso. Tu tem que pagar a conta. Pastor, ora para que as pessoas não batam em mim porque eu estou devendo, né? Porque eu peguei emprestado, disse que ia pagar e não paguei até hoje. Ora, pastor, por mim, caloteiro, sem vergonha, vai pagar a tua conta. Não tem oração que resolva isso. Isso é questão moral. Eu estou sofrendo perseguição. Por quê, pastor? Porque tu não paga a conta. O problema é teu. Que não seja por causa como um assassino, como um ladrão, como um criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Pastor, ora por mim porque fui tentar resolver um problema que não era da minha alçada e as pessoas estão me perseguindo. Minha mãe dizia assim para mim quando eu era pequeno, não te meta onde tu não é chamado. Pimenta nos olhos dos outros, refresco. Irmãos, olha aqui, eu vou falar bem baixinho. Não tome partido em briga de casal. Você vai ficar como ruim. Tome o partido de Cristo. Porque o fulano, porque o ciclano, porque eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não tome partido. Não se intrometa. Não faça aquilo que não é da sua alçada. Que não seja por isso que você sofre. Por quê? Porque se você está sofrendo por causa disso, você precisa sofrer. Contudo, olha só. Se sofre como cristão, por que o cristão sofre? Por ele ser verdadeiro,
por ele querer fazer justiça, por ele querer fazer a coisa certa, não aos olhos dele, mas aos olhos de todos. Então, se você sofre por causa disso, glorifique a Deus por meio desse nome que você está sofrendo. Diga: Senhor, obrigado, porque a minha vida não pertence a mim mesmo, mas a Ti. E que se eu precisar sofrer, Senhor, que seja para a Tua glória. Então, primeiro, irmãos, você não deve se surpreender. O fogo vai vir, o bicho vai pegar de fora e de dentro. Relaxa. Assim fizeram com Jesus, assim é com a igreja dele hoje também. Você vai sofrer, mas se for para sofrer, sofra por aquilo que é justo, por aquilo que vale a pena. E não pelos seus desejos carnais ou porque você não consegue refrear a sua carne ou a sua língua. Sofra por aquilo que é justo. Por quê? Verso 17. E já estou terminando, irmãos. Como semana passada eu fui muito extenso, hoje eu vou ser um pouco mais curto. Não, antes de eu ir para o terceiro ponto, eu quero embasar isso tudo aqui que eu estou falando para os irmãos. Temos tempo ainda. Capítulo 2, versículo 20 e 21. De 1 Pedro aí. Olha só o que ele diz. Capítulo 2, verso 20 e 21. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. E o que aconteceu com ele, irmãos? Foi crucificado. Nenhum engano na sua boca, nenhum pecado cometido, mas crucificaram o Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 11. Mateus capítulo 5, verso 11. Felizes vocês são, ou bem-aventurados serão, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma maneira perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está dito, relaxa, vai ser assim, vocês vão ser felizes por isso. O que mais? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, verso 42, um texto bastante conhecido também. Aqui é Jesus falando no Sermão do Monte, a carta que estamos escrevendo é Pedro falando, agora Atos aqui é Lucas falando. Atos capítulo 5, verso 42. Anote esses textos, irmãos, e leiam na sua casa. 5:42 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: Atos 5:42, deixa eu ver se eu anotei certo. É isso aí. Ah, 41 antes. É o 41 e 42. Os apóstolos saíram do sinédrio. Os irmãos lembram o que está acontecendo aqui? Eles vão lá debater, eles sofrem, os caras mandam eles sair de lá e parar, dão açoite neles, enfim, maltratam eles. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome é esse? Jesus. Então os apóstolos aqui em Atos estão o quê? Felizes e alegres por terem tido a oportunidade de ser humilhados e sofrerem por causa de Jesus Cristo. E aí o resultado disso é
que eles todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, quando é de Cristo, permanece. Pode se levantar o inimigo furioso, do jeito que for, dentro da igreja, fora da igreja, se é Jesus, vai permanecer. Amém, irmãos? Romanos 8:17. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a falar a respeito desse tema. Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, amém, irmãos? Ah, bom. Se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do quê? Dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmão, você quer ir para a glória? A condição é entender que não se assustem com o fogo que se levanta no meio de vocês. É assim mesmo. Assim perseguiram os profetas antes. Assim perseguiram Cristo. E assim vai ser na igreja. Quando você se levanta com a verdade, você vai ser perseguido. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, vão querer fazer você se calar. Vão querer fazer você desistir. Mas a Bíblia está dizendo que a glória te pertence. A eternidade te pertence. O céu, aquilo aonde Cristo está sentado, é o seu lugar. Por isso que os apóstolos se alegravam com as calúnias e com as difamações. Porque eles nunca iam parar de pregar Jesus Cristo e este crucificado, que é o poder de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, cordeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos. 2 Timóteo 3. Já estou terminando, irmãos. Estou tentando ser rápido hoje. 2 Timóteo 3, verso 12 e 13. Olha aí, Tiago, a bênção que chegou. Segunda Timóteo 3, 12 e 13, irmãos. Está aí com a sua Bíblia aberta? Olha a recomendação do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. Ele diz assim: de fato, todos que desejam viver piedosamente, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Paulo está dizendo: Timóteo, tu quer pastorear? Você vai ser perseguido. Vão tentar te derrubar, mas fica tranquilo. O que é de Deus permanece e os impostores, os perversos, vão de mal a pior. Irmãos, se você está do lado da verdade, não tema. Jesus Cristo é o teu advogado. Se você está sofrendo e sabe que não é lícito o teu sofrimento, fique em paz, meu irmão. Deus conhece o seu coração e a sua angústia. Assim perseguiram Jesus também e vão perseguir todos aqueles que desejam viver piedosamente. Não se assuste, Pedro está dizendo. Vai acontecer. Todos que querem viver piedosamente vai ser assim. Tem alguém aqui que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, irmãos? Jesus é quem te defende. Aí assim a gente consegue chegar agora no terceiro ponto. Verso 17. Opa, tem que estar em Pedro, 1 Pedro 4, 17. Amém, irmãos?
Pois chegou a hora, tudo isso vai acontecer, estava acontecendo naquela igreja e acontece na igreja de Jesus. Pois chegou a hora de começar o julgamento. Chegou a hora de começar o juízo, possivelmente está a sua tradição. Começar o juízo aonde? Pela casa de Deus. Amém, irmãos? Chegou a hora de começar o juízo por onde? Pela casa de Deus. Esse julgamento aí, eu fui atrás dessa palavra. O que Deus está querendo falar para a igreja, para a minha vida e para a igreja de Jesus e para aquela igreja? Todos os comentaristas, se você tem a Bíblia NVI de comentário, anote e vá pesquisar depois o que significa essa palavra. Sabe o que significa essa palavra? Chegou a hora de começar a limpeza na casa de Deus. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? É uma pergunta. E é uma pergunta retórica, porque é uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Se Deus está limpando a sua igreja, é porque o julgamento de Deus já começou. Isso acontece porque é Deus tratando a igreja. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? E se o justo é difícil ser salvo, que será do pecador? Por isso que a limpeza de Deus começou, por isso mesmo. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Irmãos, é só Jesus. Se você buscar ajuda em outra fonte, você vai desanimar e vai desistir e vai correr da raia. Mas se você buscar Cristo, o seu Criador, o Senhor da obra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, você vai fazer o que diz aqui, ó. Confiar a sua vida a Cristo, o Criador, e praticar o bem. Estou sofrendo, estão me matando, estão me judiando, pastor, estão me caluniando. Vou partir para cima. Não, irmãos. Não paguem o mal com o mal. Lembra o apóstolo Paulo? Eu estive pregando no Conselho dos Pastores. O Adilson estava lá comigo. Em Atos 16, Paulo é preso. Ele é exposto à vergonha em praça pública na Macedônia. E depois o texto vai nos dizer que ele sofreu isso injustamente. Mas em nenhum momento, quando ele estava sendo açoitado na praça pública, ele disse: vocês não podem me açoitar porque eu sou romano. Porque Paulo era um cidadão, ele tinha o green card. Eu tenho direito de estar aqui e a lei de vocês diz que eu não posso apanhar. Ele podia ter levantado, mas ele só revela depois de sofrer, depois de ser preso e depois de ver o milagre de Deus acontecendo. Aí ele diz: eles querem que eu vá solto agora? Não, diz para eles virem aqui me soltar. E o pessoal bate o queixo. Praticar o bem e confiar a sua vida ao Criador é o jeito que Jesus lidou com o sofrimento. Tanto aqueles que mataram ele crucificado, como aqueles que andavam do seu lado dizendo que eram seus amigos e no final traía. Ele fez o que era bom o tempo todo. Ele não revidou. Ele não partiu para a ignorância. Ele simplesmente diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, se você está sofrendo por fazer o que é bom,
Fica tranquilo. Revide com amor, com graça, com carinho. Pastor, mas eu sei, é um baita sem vergonha, safado. Irmãos, faça o bem. Só existe um jeito, irmãos, de vencer o ódio. É com amor. Não entre na batalha. Lembra quando Pedro tirou a espada para defender Jesus? Deu uma espadada na orelha do Eutico. Jesus teve que fazer um milagre ainda de última hora. Botar a orelha do cara no lugar. Aí Jesus disse, cara, nosso reino é muito maior que isso, cara. Não é a cruz, não é o sofrimento que vai ter a última palavra. É a ressurreição e a glória de Deus, que sempre vence. Pode botar soldado romano na beira do túmulo. Pode dizer para parar de falar. Jesus ressuscitou. E vivo está. E a minha vida e a sua vida estão a serviços do Rei. Se você está a serviço do Rei, você vai viver como o Rei viveu. Então, irmãos, não revide. Bota o joelho no chão, ora, pede graça de Deus e diz, Pai, perdoa. Pratica o bem. Se tu ganhar uma pedrada, irmãos, devolva com uma flor, com carinho, com um abraço. Faça o que Jesus fez. Ame, mesmo não sendo amado.